O modernismo foi um movimento cultural que emergiu no final do século XIX e no início do século XX, caracterizado por uma ruptura com as tradições artísticas e literárias anteriores. Ele buscou novas formas de expressões para refletir as profundas mudanças na sociedade moderna. Entre suas principais características estão a experimentação formal, a fragmentação narrativa, a subjetividade e o foco em temas urbanos e tecnológicos. O modernismo valorizou a inovação, desafiando as convenções estéticas e propondo uma nova forma de ver o mundo. O modernismo surgiu em um período de intensas mudanças sociais, políticas e tecnológicas. O final do século XIX e início do século XX foi marcado por eventos e processos como a Revolução Industrial, que acelerou a urbanização, a produção em massa, as descobertas científicas, o que abalou as crenças tradicionais. As guerras e os conflitos políticos, como a Primeira Guerra Mundial, geraram um sentimento de crise e questionamento das antigas certezas. Esse cenário de transformações e certeza impulsionaram os artistas e intelectuais a buscar novas formas de expressões que capturassem a complexidade da vida moderna. Os principais precursores do modernismo foram o impressionismo, simbolismo, futurismo, cubismo, expressionismo e o dadaísmo. As principais figuras do modernismo são Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, James Joyce, Virginia Woolf, Pablo Picasso e Igor Stravinsky. Esse texto que eu vou trazer aqui ele é do Mário de Andrade, um dos principais figuras do modernismo no Brasil. Vou ler aqui o texto de descobrimento. Acabando a escrivaninha em São Paulo, na minha casa da Rua Lopes Chaves, de supetão senti um frio-me por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não me vê que me lembrei lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite, que caiu um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos. Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou. Está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. Esse texto que o modernismo ele foi caracterizado pela busca numa identidade nacional. O romantismo ele falava um pouco também sobre a identidade nacional, mas só que o modernismo traz um tom mais crítico. Então, na busca dessa identidade nacional, esses autores brasileiros buscaram a identidade nacional. E isso fez com que eles fizessem pesquisa, fizeram caravanas, foram por aí fazer pesquisas. E nesse texto aqui, ele fala sobre o patamar que ele está de intelectual, ele não conhece o Brasil. Dá para perceber que ele não conhece o Brasil quando ele fala que esse homem é brasileiro que nem eu. E o modernismo, em sua essência, traz isso. Um questionamento e uma coisa de uma nova expressão, assim, posso dizer. Porque o romantismo, ele focava muito realmente no romantismo do nacionalismo. O modernismo, não, ele já veio para criticar. Não é porque eu critico, é porque eu não gosto. Não. Quando eu critico uma coisa, é que eu quero que ela melhore. Então, o modernismo é caracterizado por isso também. O movimento modernista na capital do Maranhão, São Luís, teve presença nas artes plásticas e nas literatura. Embora o movimento modernista seja um movimento nacional, algumas regiões, incluindo São Luís, chegou um pouco mais tarde. Na literatura, o movimento modernista em São Luís teve principalmente sua representação na poesia. Um dos principais poetas dessa época, que nasceu em São Luís, foi Ferreira Goulart. E com a sua linguagem inovadora, tinha uma temática social e política. Ele abordava temas como desigualdade social, opressão política e a busca pela liberdade. Então o modernismo é isso. Ele foi a inovação tanto com base no contexto histórico, social e nas vanguardas europeias. Como foi visto, o modernismo teve a Semana da Arte Moderna. E não foi por acaso que foi escolhido em fevereiro. Fevereiro tem uma celebração, qual é? O Carnaval. O Carnaval é muito visto como um movimento transgressor. E o modernismo também foi visto como um movimento transgressor. Como foi citado, muitos artistas foram até criticados por usar esse novo modelo, o modernismo. Então, é isso. O modernismo na literatura
foi um movimento que surgiu no final do século XIX e se estendeu até o início do século XX, com o intuito de romper com as tradições literárias do passado e explorar novas formas de expressão. O movimento artístico, cultural e literário teve início com a Semana de Arte Moderna de 1922. No Brasil, o modernismo é especialmente associado ao início do século XX e pode ser dividido em 3 fases. A primeira fase, ou fase heróica, a segunda fase, fase da consolidação, e a terceira fase, fase da maturidade. As características do modernismo incluem a ruptura com o passado. Os modernistas, eles buscavam romper com as formas e temas tradicionais do realismo e do naturalismo, procurando inovação, experimentação formal. Os autores experimentaram com a linguagem, a estrutura narrativa e a forma poética, muitas vezes desafiando as normas convencionais. Liberdade criativa, valorização da liberdade individual do autor e a expressão pessoal, desigualdade e nacionalismo. No Brasil houve uma busca por uma identidade nacional e uma valorização das peculiaridades culturais local. Influência das vanguardas europeias. O modernismo brasileiro foi influenciado por movimentos como o futurismo, o cubismo e o surrealismo. Intertextualidade, uso de referências e diálogos com outras obras literárias e culturais. A utilização de ironia e humor para criticar e reinterpretar a realidade. Os principais autores e obras do modernismo estão entre Mário de Andrade, com Macunaíma, em 1928, uma obra seminal que explora a identidade nacional brasileira de forma inovadora e crítica. Pauliceia Desvarada, em 1922, coletânea de poesias que exemplificam o uso de linguagem experimental e temas urbanos. Oswaldo de Andrade, com o Manifesto Antropófago, em 1928, um manifesto literário que defende a antropofagia cultural, isto é, a apropriação e reinvenção das influências externas. Pau-Brasil, em 1925, uma coletânea de poesias que explora a identidade nacional brasileira com uma nova perspectiva. Manuel Bandeira, com Libertinagem, em 1930, uma coletânea de poesias que aborda temas como a melancolia, a busca existencial com uma linguagem inovadora. Estrela da Manhã, em 1936, outra coletânea importante, marcada pela sensibilidade, pelo estilo lírico. Grandes impactos e legados deixados pelo modernismo. O modernismo ele ajudou a consolidar a identidade nacional brasileira, oferecendo uma nova forma de ver e representar a realidade do país. Influenciou gerações posteriores de escritores e moldou a literatura contemporânea, promovendo a experimentação e a diversidade de estilos. O modernismo ele representou uma ruptura significativa com o passado literário e seu legado ele é evidente na continuidade da inovação e experimentação na literatura brasileira. Dentro do modernismo surgiu o regionalismo. O que é o regionalismo? Um movimento literário que vai se destacar por retratar as particularidades e a vida das regiões específicas do Brasil, especialmente as mais distantes dos grandes centros urbanos. O regionalismo ele se desenvolveu principalmente durante a fase do modernismo, a terceira fase, de 1930 a 1945, e focou em temas relacionados às culturas e realidades locais, muitas vezes com abordagem crítica e social. Autores e obras como Graciliano Ramos, com Vidas Secas, em 1938, que ele retrata a dura realidade do sertão nordestino e a luta de uma família pobre contra a seca e a opressão. José Lins do Rego, com O Menino do Engenho, em 1932, que vai retratar a vida no engenho de açúcar e a formação do jovem protagonista em meio a tradições e conflitos da região. Jorge Amado, com Capitães de Areia, de 1937, que narra a vida de crianças e adolescentes marginalizados na Bahia, com um forte enfoque social. O regionalismo ele é importante por oferecer uma visão aprofundada das diversas realidades brasileiras, enfatizando a diversidade cultural e local. O modernismo na arte visuais e outras manifestações.
O modernismo teve um impacto profundo nas artes visuais e em outras manifestações culturais, buscando inovações e rupturas e refletindo sobre as rápidas mudanças sociais, políticas e tecnológicas da época. Embora tenha atingido seu auge na primeira metade do século XX, suas origens remontam ao final do século XIX, como consequência à industrialização. Dois estilos surgidos na França, o impressionismo e o simbolismo, que deram base para o modernismo, rejeitando as convenções da arte acadêmica vigente e impactando profundamente as artes visuais. Como já mencionei, o início do século XX foi marcado por grandes mudanças tecnológicas, políticas e sociais, e também influenciou a cultura. Movimentos de vanguarda como o impressionismo, o cubismo, o futurismo, o surrealismo e o expressionismo romperam com os padrões tradicionais e buscaram novas formas de expressão. No Brasil, o modernismo chegou por meio de artistas que viajavam e estudavam na Europa, trazendo novas perspectivas. Artistas brasileiros enfrentaram duras críticas ao aderirem ao novo formato do modernismo. Por exemplo, Anita Malfatti, que sofreu duras críticas de Monteiro Lobato, que a levaram a ficar anos sem pintar. O auge do modernismo no Brasil foi a Semana da Arte Moderna, de 1922, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, consolidando a cidade como centro das ideias e marcando o divisor de água na cultura do país. Artistas como Laçá Sagal, Anita Malfatti, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade e Tarsila do Amaral foram fundamentais nos primeiros anos do modernismo no Brasil. O modernismo deixou um grande legado para a cultura, a arte, a música e a literatura brasileira. Na literatura temos Graça Aranha, Murilo Leite, Mário Quintana, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Mário de Andrade, Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Olavo Bilac, Guilherme de Almeida, dentre outros. Na pintura temos Candito Portinari, Anita Malfatti, Di Cavalcante, Tarsila do Amaral, Laçá Sagal, dentre outros. Para a música, Heitor Villa-Lobos, Alberto Nepomuceno e Guilmar de Novaes. No teatro temos Benedito Rui Barbosa, Nelson Rodrigues e para a arquitetura, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Por fim, a escultura, Victor Brecheret. Impacto global. O modernismo influenciou culturas ao redor do mundo, adaptando-se às especificidades locais e dando origem a movimentos como o modernismo brasileiro e integrou elementos da cultura local às novas tendências internacionais. Por fim, o modernismo representou uma fase de experimentação e ruptura de novas formas da arte e da cultura, refletindo e respondendo às profundas mudanças do mundo moderno. Sua influência continua a ser sentida até hoje, tanto nas artes visuais quanto nas manifestações culturais.